Boa noite, tudo bem? Boa noite, doutora Aline, tudo bem? Tudo bem. Gente, vou apresentar para vocês. Essa é a professora Aline Moreira de Souza. Ainda tem uma galera entrando, mas como a gente já está com bastante seguidores aqui, aí eu vou dando início. Ela possui mestrado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e doutorado em Medicina Veterinária também pela UF, na área de Clínica e Reprodução Animal. Atualmente é professora associada da Universidade Federal Fluminense de Patologia Clínica Veterinária. Eita, o celular caiu aqui. Tem experiência na área de medicina veterinária, com ênfase em patologia clínica veterinária, atuando principalmente nos seguintes temas: alterações hematológicas, hemostáticas e bioquímicas associadas a doenças dos animais domésticos e selvagens, diagnóstico parasitológico e molecular de hemoparasitas e agentes zoonóticos associados em animais domésticos e selvagens, análise das alterações geradas por coleta inadequada e má conservação de amostras sanguíneas. E atua na extensão universitária na área de educação em patologia clínica veterinária e biossegurança. É grande currículo, hein? Espero que tenha falado tudo certinho. Queria agradecer o convite, falar que a Rural é sempre para mim é como se fosse uma faculdade irmã, né? Uma universidade irmã da nossa. E eu sou sempre muito bem recebida aí, gosto muito de ir à Rural. A Cristiane é uma amiga, a professora Cristiane, o professor Arlisson, o professor Massá, são queridos, o professor Daniel, Baltazar, tenho muitos amigos aí. E assim, eu fico feliz por estar dando tão certo o projeto de vocês, parabenizo, tá? Porque realmente é difícil, né? A gente, assim, dentro desse momento tão delicado, tão difícil que a gente está vivendo, algumas coisas estão sendo positivas e essa é uma delas. Então, a gente está vendo, né, tantos estudando a partir das lives de vocês. Então, vocês estão de parabéns. A gente fica muito feliz, também estamos muito felizes que tem muita gente assistindo, aprendendo, a gente está tendo um retorno legal e muito felizes com tantos palestrantes maravilhosos que estão aceitando o nosso convite de participar. Então, vou dar início aqui à nossa palestra. Hoje o nosso tema é urinálise como ferramenta diagnóstica. Eu particularmente adoro urinálise, eu gosto muito de sedimentoscopia, então estou muito feliz com a palestra de hoje. Então é isso, professora Aline. A gente vai começar a nossa apresentação fazendo um breve histórico, né, sobre a questão da urinálise. Então, podemos começar. Então, como a Débora falou, a gente, para a gente pensar, né, trabalhar com urina, trabalhar com urinálise, a gente precisa conhecer um pouquinho do que significa, né, qual a importância, um histórico breve. Então, assim, para a gente pensar, isso é importante a gente ter essa noção de que a urinálise, ela, na verdade, ela foi instituída desde os primórdios da medicina, vamos dizer assim, né? E tem, assim, inscrições em cavernas falando, mostrando a urinálise. Então, a importância da análise da urina, né? Então, assim, médicos sumérios, médicos da Babilônia, em 6.000 a.C., já faziam análise macroscópica da urina. E o que é interessante? Naquela época, eles associavam, além das características, também o sabor da urina. Então, assim, eu agradeço muito não ter nascido naquela época. Com certeza. Eu não seria patologista clínica, né, veterinária, se tivesse que provar a urina. Mas, enfim, a partir daí se descobriu muitas coisas, né? Inclusive que esse sabor doce tinha relação com a glicose, né? Com o açúcar aumentado no sangue, que consequentemente saía, e que gerava aí diversas... o diagnóstico, né, da doença diabetes nesses indivíduos. E aí, gente, parar para pensar que, além disso, uma coisa que os antigos falavam também, eles observavam a formiga ir para a urina do animal
ou para ir para urina. Às vezes ainda tem em clínicas veterinárias o relato disso, né? De que a formiga vai muito para o local onde o animal urina. Então, isso já era observado por esses, né, sumérios, babilônios, lá em 6.000 antes de Cristo, tá? Então, assim, sempre houve essa correlação da urinálise com a doença. E o mais interessante disso é que ainda hoje é um instrumento excelente para se avaliar a saúde, tanto de humanos quanto de animais, né? Um instrumento, uma análise de baixo custo e que traz tantos benefícios, traz tantas informações importantes, né? Então, assim, a gente tem que pensar que, claro, que, né, houve uma evolução lá depois da criação do microscópio pelos irmãos Janssen, lá no ano de 1500, e depois, lá, a partir de 1837, né, quando os franceses instituíram, médicos nefrologistas franceses instituíram isso na clínica, no dia a dia dos pacientes deles. Então, a partir daí, o que teve de inovação? Teve as tiras bioquímicas antes, né? A análise era feita com pipetando reagentes em bancada, né? Eram reações colorimétricas de bancada. Depois foi instituída a tira de urina que a gente usa hoje, assim, é muito próximo. E o sedimento, né? A análise do sedimento urinário, ela foi, assim, cada vez mais aprimorada, né? Mas o que é interessante é que, assim, a base desse sedimento vem lá dos tempos pré-históricos e de 1600 e tal, né? Então, é bem interessante isso. E aí, por que a gente faz exame de urina? Qual a importância desse exame de urina e por quê? Para que a gente faz? Então, a gente faz porque a gente quer avaliar trato urinário. Só para isso? Não. A gente tem avaliação de transtornos metabólicos, como a diabetes, como a insuficiência hepática, como desvios portossistêmicos, intoxicação, processos relacionados à hemólise. Então, uma gama de informações sistêmicas que podem ser avaliadas a partir dessa urinálise, né? Então, acho que a importância, o histórico seria esse. E como é que como é que a gente faz, né? Como faz a técnica de coleta, como que armazena essa urina e qual o tempo que a gente consegue processar sem que tenha muita alteração, né, nessa urina? Sim, isso é muito importante a gente pensar, né? Então, assim, a urinálise, ela é uma análise que ela deve ser feita rapidamente. Por quê? Porque tudo que está dentro da urina, ela pode degradar muito rapidamente. Também pode haver formação de novas estruturas, dependendo da viragem de pH, que às vezes é produzido por bactérias se multiplicando ali dentro daquela amostra. Então, assim, a gente fala, né, em até 6 horas para análise, mas o ideal é o quanto antes. Então, o coletor deve se enviar o quanto antes. Então, se a gente pensar, né, e uma outra coisa que é importante é o frasco. Então, o frasco que tem que ser armazenado a urina, ele é um frasco que tem que ser, de preferência, um frasco estéril e um frasco que não pode ser reaproveitado de jeito nenhum, né? E também, esse frasco, o ideal é que ele tenha, proteção da luz. Por quê? Porque a proteção da luz, ela vai configurar assim, vai evitar de que haja degradação de substâncias como a bilirrubina, né? Então, assim, temos alguns métodos de coleta, né? Os 3 principais que seriam a micção espontânea, a cistocentese e a cateterismo. Sendo que a micção espontânea é aquele onde a gente recolhe a urina do animal sem que haja estresse para esse animal,
né? Então, ele tem uma relevância por isso. Principalmente para aqueles pacientes que você tem que estar sempre coletando. Por exemplo, o animal diabético, que tem que estar sempre acompanhando. O animal que tem hiperadrenocorticismo, que é o caso da minha cachorrinha, por exemplo, que é CRMV positivo, né? Então, assim, acabei de ver a Ana Cris aí entrando, que é uma amiga querida, que trata da minha cachorrinha, Ana Cristina Castro. E, enfim, a gente tem que pensar, né, que essa urina, esse método de coleta de urina, ele é importante porque você evita o estresse, você pode avaliar cristais que estão presentes ali, você pode avaliar a parte química da urina, você pode avaliar as células independentes, assim, claro, correlacionando um pouco com talvez um aumento de celularidade por conta da coleta, mas assim, você pode ter uma ideia geral daquela urina. O que você não pode fazer com essa urina é mandar para a uricultura, porque aí pode ter contaminação. E como você pode diminuir essa contaminação? Pedindo para o proprietário para ele fazer uma higienização, né, com água e sabão dessa vulva desse animal do prepúcio, né? Antes, pedir para ele coletar o jato intermediário da urina. Mas veja, para um animal que está sempre sendo submetido à urinálise, você fazer o cateterismo ou a cisticentese pode ser um estresse contínuo que ele está sofrendo, né? Então, a gente pode minimizar isso. Às vezes é interessante. Agora, veja bem, é diferente, por exemplo, a questão da massagem da bexiga, tá? Por quê? Quando você faz a massagem da vesícula urinária, essa massagem ela pode gerar traumatismos e pode levar a celularidade maior. Aí, hemácias, né? Pode estar presentes em maior quantidade, você não saber. E uma outra coisa que é interessante é que não se deve coletar a amostra da caixa de transporte, da mesa, do atendimento. Por quê? Né? Da gaiola. Por quê? Porque a própria... às vezes, a gente passa quaternário de amônia ou hipoclorito nessa mesa para limpar. Isso interfere na análise química da urina. Então, várias substâncias, isso pode gerar aumento de algumas substâncias, diminuição de outras, interfere na reação. Então, isso é complicado, tá? Você fazer a coleta por micção espontânea não tem problema nenhum. Exceto quando você vai fazer para cultura, né? Você não vai mandar essa amostra para cultura. Mas, fora isso, você pode fazer análise normalmente, inclusive de proteína creatinina urinária, né? Que às vezes muitas pessoas têm dúvida se para proteína creatinina urinária tem que mandar somente a amostra com amostra de cisticentese. Não, você pode fazer sem problema nenhum, tá? Então, esse é um método. A outra metodologia seria o cateterismo, que ele vem caindo em desuso por conta do próprio traumatismo, né, que acontece quando se passa a sonda ali na uretra do animal. Num caso de gato, você normalmente tem que sedar o animal, a não ser num caso que o animal esteja obstruído. Aí é um tratamento, é um auxílio ao tratamento desse animal. Tá? Então, no caso de gato obstruído, realmente você faz o cateterismo para auxiliar, né? E a cistocentese, assim, se for feito o cateterismo, você tem que indicar se você usou lubrificante, algum lubrificante, porque isso pode também alterar no exame. E a amostra por cistocentese, você pode fazer assim, é a melhor amostra, é uma amostra que você pode usar para cultura sem problema, que você pode utilizar de uma forma geral e que geralmente tem menos interferência de tudo. Normalmente é bem tranquilo de se coletar,
quando se tem dificuldade, também pode ser utilizado o auxílio, né, do ultrassom, né, guiando essa coleta, né? Então, lá na faculdade, por exemplo, a gente faz muito isso lá na UF, né? Essa coleta guiada, né? Até porque muitas vezes os próprios residentes não têm tanta experiência. Então, eles vão adquirindo a experiência a partir desse auxílio diagnóstico, né? Que é tão importante. Aqui na Rural também a gente faz muito com ultrassom também. E também é legal que tem vários locais que são especializados, né, em diagnóstico por imagem, que eles fazem, se você solicitar, né, a coleta de urina, eles fazem. Sim, sim. Então, assim, é muito importante que a gente pense, quando for coletar, o método que a gente vai coletar, que a gente possa sempre estar avaliando o tempo para envio dessa amostra. Tá? Então, o clínico, quem está aí, que é clínico, tem que pensar nesse tempo para evitar o quê? Eu vou coletar essa amostra às 6 horas da tarde. É possível que não tenha mais laboratório aberto. Né? Ou, a não ser que seja dentro de uma clínica que tem um laboratório funcionando 24 horas, enfim. Mas, normalmente, você tem que prestar atenção nisso. E uma outra coisa interessante em relação ao horário de coleta é que, assim, se a gente pensar em coleta para você ver, ter mais facilidade para ver estruturas como cilindro, é interessante você coletar a primeira urina da manhã. Tá? Por quê? Porque essa urina ainda está ali concentrada num ambiente que ainda tende a ser mais ácido pela manhã, então você tem mais possibilidade de ver o cilindro. Agora, se você quer ver mais a morfologia celular, ou para fazer uma cultura, às vezes é mais interessante você fazer essa análise numa amostra que você acabou de coletar. Assim, que acabou de ser formada, vamos dizer assim. Uma urina que não ficou a noite inteira para ser coletada, entendeu? É interessante também. Aqui tem uma galera perguntaram quais os tipos de coleta em pequenos ruminantes. Não sei se é a sua expertise. Então, não tenho essa base, mas eu sei que muitas vezes eles fazem por micção espontânea, que eles chamam de... em inglês é voided sample, né? Na verdade, eles fazem um estímulo para urinar, né? Isso é como em vaca também, eles fazem um estímulo ali perto da vulva, né? E o animal urina. Então, assim, não é uma rotina para gente. Infelizmente, a gente não tem uma rotina de análise de urina assim, grandes animais. A gente faz alguma coisa de equino, às vezes, né? Já fizemos algumas coisas, mas não vem muito material. Não é que a gente não faça, porque não chega mesmo, né? Mas, assim, normalmente em grandes animais, o que eu sei é que eles fazem micção induzida. Dessa forma. O Paulo falou aqui, micção espontânea induzida mesmo, massagem perineal. Isso, então. Aqui a gente também recebe algumas amostras, também não muito, não, bem pouco. Mas geralmente não é a gente que coleta, né? Eles já enviam no código pra gente. Então tá certo. Então agora, sobre a urina, depois que a urina chega no laboratório, a gente faz, né, toda a etapa de exame dela, faz exame físico, químico, né, e a sedimentoscopia. Então, o que é esse exame físico, esse exame químico e essa sedimentoscopia? Ok. Antes de falar nisso, tem uma coisa que é muito importante. A gente pensar que essa amostra, se ela chegar refrigerada, ela precisa voltar para a temperatura ambiente para a gente poder processar, porque senão vai alterar muitas coisas, tá? Então, se a gente tem 15... A gente deixa pelo menos uns 15 minutos na bancada para começar a processar essa amostra, tá? E assim, um laboratório comercial, que não é o nosso caso, né? O nosso caso, as amostras, elas praticamente vêm na hora que são coletadas, ou ficam pouco tempo esperando, né? Um laboratório comercial, ele recebe amostra de vários locais e, consequentemente, não se sabe a hora que essa amostra foi coletada. Porque se é difícil
colocarem no pedido o tipo de coleta, imagina a hora que foi coletada, né? Então, assim, eles vão... quando chegar a amostra de urina, a primeira coisa, ela tem que entrar como se fosse urgência para um laboratório comercial. Porque você não sabe o tempo que isso foi coletado, tá? E o volume da urina, a gente também tem que ter um cuidado com relação ao volume, porque o padronizado é de 5 ml. Para quê? Para você quantificar os elementos que existem. Então, 5 ml você centrifuga e vai quantificar os elementos que você acha no sedimento, por campo, né? Mas esse volume muitas vezes você consegue um volume menor. E aí, às vezes, a pessoa fica sem saber se envia ou não. O que eu sugiro? Que se envie, mas que o laboratório faça uma análise qualitativa. Então, vai dizer quais cristais foram encontrados, quais células foram encontradas, mas não vai quantificar. Por que isso é importante? Por exemplo, a gente já pegou lá na UF um caso de uma glicosúria no hamster e era diabetes. Então, assim, era um volume mínimo que mal deu para a gente molhar as tiras, né, e fazer um procedimento. E, no final das contas, a gente conseguiu um diagnóstico a partir daquilo ali, daquela amostra, né? Então, mesmo amostras pequenas, com quantidades muito pequenas, se você não consegue coletar mais, às vezes são relevantes. Tá? Com certeza. Sim? A gente aqui na Rural também, a gente faz dessa maneira mesmo. A gente pede no mínimo 5 ml para dar avaliação quantitativa e se for menos, a gente acaba dando a avaliação qualitativa mesmo. Sim. Então, assim, aí você me perguntou em relação ao exame físico, químico e de sedimentoscopia. Isso. Então, o exame físico, com a graça de Deus, a gente não faz mais sabor. O sabor ficou lá para a época pré-histórica. Ainda né? bem. Graças a Deus. Então, a gente vai fazer o quê? Vai analisar o aspecto dessa urina, se ela está límpida, se ela está levemente turva, se ela está turva. E essa turbidez geralmente está relacionada à celularidade, à presença de cristais, à presença de cilindros, né? Normalmente. Sendo que, para você analisar isso, você também tem que tirar da geladeira. Porque o próprio estar gelada dessa amostra, né? Vai gerar uma turbidez, certo? A cor, você vai analisar e aí pode te dar alguma sugestão, porque normalmente as urinas são amarelas, vários tons, e aí se ela for uma urina acastanhada, avermelhada, você pensa em sangue, uma urina laranja, alaranjada, você pensa em bilirrubina, né? E vai assim. Mas você tem que sempre analisar. Além disso, o odor, que na verdade você também não vai cheirar a amostra de urina, você vai abrir sobre a bancada e o que chegar a você de odor, você vai relatar. Então, se chegar um odor que é característico, você vai dizer que é sui generis. Agora, se for um odor adocicado, que está presente no diabetes, ou um odor pútrido, que pode estar presente em urinas com infecção, né? Aí você relata isso. E a densidade é muito interessante. Por quê? Porque a densidade, ela é um parâmetro que vai avaliar o grau de refração de substâncias solúveis na urina. O que é solúvel na urina? Solúvel na urina é proteína, é glicose, sei lá, creatinina, tá? Todas as substâncias que estão ali que se dissolvem na urina. Célula vai interferir? A célula não é medida junto da densidade. Mas muita célula pode ficar a amostra turva. E essa turbidez, ela pode deixar, não sei se vocês, com certeza vocês já viram isso, o refratômetro, quando você observa no refratômetro duas linhas. Sim. Como se você não tivesse uma nitidez, né, perfeita para você analisar qual é a escala da urinálise. E aí isso é uma das causas da interferência.
Então, é interessante, né, nesses casos, às vezes é interessante você centrifugar a urina e fazer novamente a densidade do sobrenadante, tá? Quando a urina está turva. O que é importante a densidade? Então, a densidade, como ela mede o soluto, né, assim, a refração do soluto, ela vai indicar para a gente a concentração dessa urina. Então, se a urina está muito concentrada, né, ela vai ter uma densidade alta. Se ela está muito diluída, com muita água, ela vai ter uma densidade baixa, próxima de quê? De 1,000 ou 1000, que é a densidade da água. Então, uma urina com muita água, você vai pensar em quê? Bom, esse animal tem poliúria, esse animal pode ser um doente renal, que não está, né, conseguindo concentrar essa urina, está saindo muita água, está eliminando muita água, ou outras patologias relacionadas, como diabetes insípidos, né, dependendo da densidade. E uma densidade muito alta pode ser normal num gato, por exemplo, que concentra muito a urina. Às vezes vem uma densidade de 1080 num gato, sem estar hidratado, sem estar... 1080 é difícil porque a gente não tem como medir esse parâmetro, mas assim, ele chega a 1080, né? Mas 1060 naquele refratômetro de escala de 1060, ele vai a mais do que isso e ele está normal, ele não tem desidratação, ele não tem nada, sabe? Porque ele concentra muito, ele concentra muita água. A Nádia sempre fala isso. Ela fala que o gato ele é originário do deserto, né? Então, por ele ser originário do deserto, é que ele concentra, tem que concentrar muita água, né? Então, assim, ele tem que concentrar muita urina e reter muita água no corpo, né? No caso. Então, a densidade normal, ela varia de 1020 a 1050 num cão, de mais ou menos até 1060 num gato. E assim, às vezes o animal está normal e ele vai a 1080 de densidade, um gato, né? Então, qual é a questão que é interessante da gente pensar? Por concentrar muito, também a gente tem que ficar desconfiado com algumas coisas. Por exemplo, um gato que tem oligúria, quer dizer, ele está urinando pouco, e ele tem uma densidade perto de 1030. A gente já tem que começar a pensar, será que esse animal não já está com uma doença renal? Num cão, normalmente a gente vai pensar nisso quando ele está mais perto de 1008, 1012, que é a faixa de intervalo isostenúrico, né? Quando ele tem uma doença renal crônica, uma insuficiência renal, tá? Ou seja, a urina é filtrada, vai na cápsula de Bowman. Quando ela está na cápsula de Bowman, ela é o filtrado glomerular ainda, né? Esse filtrado glomerular é que tem 1008, 1012. 1008, 1012. Quando ela tem que passar por depois da cápsula de Bowman, ela ainda tem que passar, né, pelos ductos, né, pelos túbulos. Para quê? Para se absorver água, para se jogar fora, jogar algumas substâncias, né, que são excretadas ou que são retidas ali, né, água, cálcio, ureia, creatinina, vários eletrólitos, né, que tem ali uma parte que é reabsorvida, uma parte que é excretada, até que se forma a urina que a gente analisa, né? E aí, se a urina no final está com a mesma composição, aquela mesma composição da cápsula de Bowman, ela não sofreu nem absorção, nem foi depositado nada nela. Então, quer dizer, o rim não está filtrando, tá? O rim não está conseguindo fazer o seu papel, fazer a sua função, tá? Então, é um animal com doença, com uma insuficiência renal, tá certo?
Mas acho que é isso, de densidade, né? Então, Agora é o isso químico. seria o exame físico. Isso seria o exame físico. Ah, tá. Podemos usar a fita para densidade? Não. Não tem Não. correlação, tá? Não tem correlação. A Então, gente a gente só no usa refratômetro. isso, refratômetro. E de preferência o refratômetro veterinário, que tem uma escala até 1060. Tá bem? Exame químico. Vamos lá. Exame químico, existem tiras no mercado. Tiras humanas e tiras veterinárias, né? Antigamente, as tiras veterinárias, elas não vinham com a bilirrubina, tá? De um tempo para cá, tem poucas marcas que incluíram a bilirrubina, inclusive incluíram a microalbuminúria, que é uma detecção interessante, tá? Incluíram, inclusive, cálcio, incluíram o ácido ascórbico, que é interessante porque ele interfere na dosagem de outras substâncias. Então, essas fitas veterinárias novas, né, as que estão com essas adições, elas são, assim, mais interessantes na dosagem, tá? A princípio, do que as tiras humanas, que muitas vezes dão uns valores muito discrepantes. A gente tem que tomar cuidado também com marca, porque muitas das vezes tem umas marcas que, assim, a gente dentro da universidade, a gente recebe o que está mais barato, porque o que a gente consegue comprar, muitas vezes ele vem na licitação, e aí na licitação eles não querem saber da marca, eles compram o mais barato. E aí já passaram marcas que a gente não conseguia nem correlacionar a fita com a cor, porque a cor que variava absurdamente. Então, isso a gente tem que tomar um cuidado, né? E uma outra coisa que é importante, assim, é a estocagem desse material. Não pode ser estocado dentro de geladeira, porque vai ter interferência. Você não pode abrir um frasco desse e deixar lá o resto do dia aberto. Tá? Você tem que abrir, tirar o que você precisa e fechar e deixar ele num local protegido de luz e seco, né? Assim, sem uma temperatura normal. E aí, uma vez que a gente faz... o que a gente vai avaliar nesse exame químico, né? O pH, que vai variar de acordo com a ração que o animal come, a dieta, né? Às vezes, se a urina foi colhida no momento que ele acabou de comer, né? O que a gente chama de alcalose pós-prandial, pode gerar uma alcalinização. Normalmente, pH de cão e gato é ácido. O pH de ruminantes, né, é mais alcalino pela dieta, certo? E aí, tem algumas coisas que podem interferir nisso. Por exemplo, uma urina velha. Uma urina velha, normalmente, vai ser mais alcalina, tá? Então, vai havendo uma virada do pH, muitas vezes por conta de bactérias que estão presentes ali nessa urina, tá? E aí vai havendo uma virada desse pH e gera uma alteração nessa amostra. Então, por isso é tão importante a qualidade desse material. Ela muda tanto se você não conseguir enviar essa amostra rapidamente, né? Uma outra coisa que é importante é a glicose, né? Então, assim, a partir dali você pode dosar a glicose também. Então, essa fitinha, ela vai permitir que você dose o pH, que você dose a glicose, que você dose proteína, sangue, bilirrubina, vários parâmetros, né? O parâmetro de glicose, ele normalmente, né, pode aumentar em gatos, mesmo o gato estando sadio. Por quê? Por conta do estresse. Então, o estresse contínuo num felino gera um aumento de cortisol, que vai gerar, vai fazer com que essa glicose não consiga entrar na célula, né? Então, ela fica dentro do sangue circulando e vai acabar saindo. Então, apesar do gato
conseguir ter um limiar de reabsorção renal de glicose maior do que o cão, acima de 280, às vezes, miligramas por decilitro, mesmo assim, você pode ter essa hiperglicemia de estresse e gerar glicosúria no gato. E não ser diabetes. Uma outra coisa que pode gerar todo aumento de cortisol. Então, um hiperadrenocorticismo, um animal que está tomando cortisol, né, pode gerar essa questão da glicose, do aumento da glicose. Agora, uma coisa muito importante. O hipoclorito e a água oxigenada, que são substâncias que a gente usa comumente na clínica, eles podem gerar um falso positivo na fita. Então, coletada da mesa do atendimento, e antes de atender esse paciente, você utilizou hipoclorito para limpar, ou água oxigenada no paciente anterior, ficou resíduo ali, pronto, já é suficiente, não precisa de muita quantidade, já vai gerar essa interferência, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade da amostra. Uma outra coisa que causa isso é sulfa. Então, o paciente está em tratamento com sulfa, pode apresentar glicosúria, quer dizer, uma falsa glicosúria. Então, vai reagir como se fosse glicose, e não é. Tá? E uma urina gelada, pelo contrário, ela faz, muitas vezes, um falso negativo. Então, um paciente que tem glicose na urina, às vezes, na sua... Se a gente for analisar a amostra de urina e ela ainda estiver gelada, pode dar falso negativo, tá? Então, essas coisas são importantes. Uma outra coisa importante é a proteína. Sendo que a proteína, assim, se você for olhar as diferentes fitas do mercado, elas têm taxas muito variadas de detecção de proteína. Sendo que essa proteína que é detectada na urina é a proteína, a albumina, tá? O que é detectado é a albumina. Então, globulina, proteína de Benson Jones, não vai ser detectado, tá? O que essa urina, essa proteína que está na urina, então, assim, as fitas, né? Normalmente, elas vão detectar proteínas maiores do que 30 miligramas por decilitro, às vezes maiores do que 50, às vezes maiores do que 100. Então, depende da tira que você está usando, tá? Isso também tem uma coisa interessante. Por quê? Porque como é uma questão que você tem que pesar muito, porque essa proteinúria ela pode ser renal, pode ser de uma glomerulonefrite, pode ser de uma amiloidose, é a primeira coisa que altera. Mas ela pode ser de uma proteinúria pós-renal, uma infecção, uma cistite, né? Uma infecção de trato genital. Ou pode ser uma proteinúria pré-renal, que seria o quê? Uma proteinúria de uma febre, por exemplo, uma gestação, né? Algo assim que gerou um exercício físico intenso, que gerou proteinúria e não é aquilo. Então, para você avaliar a proteinúria, você tem outros métodos que não o da fita, a não ser que sejam aquelas fitas que têm microalbuminúria, como eu falei. Existem fitas só para você avaliar a microalbuminúria, então são concentrações bem pequenas de albumina que são detectadas. Ou quando você tem uma concentração de... Como é que é o nome? Uma concentração de urina, uma concentração de proteína, né? A microalbuminúria é importante, a fita de microalbuminúria é importante para você fazer essa dosagem, ou você pode ter uma fita só com a microalbuminúria, existem essas tiras de mercado, ou uma fita que já tem todos os parâmetros mais a microalbuminúria. Ou ainda, você também pode avaliar pela relação proteína-creatinina, que você usa a mesma amostra de urina, só que você vai usar o sobrenadante, tá? E qual é a importância da relação proteína-creatinina? Você não fazer uma amostra só.
Você tem que avaliar se essa proteinúria está acontecendo em amostras sequenciais, para ver se realmente ela está acontecendo. Uma outra coisa que você tem que avaliar, você tem que descartar a possibilidade de uma cistite. Então, toda proteinúria, você tem que avaliar o sedimento urinário. Por quê? Porque se tiver um monte de leucócito, um monte de hemácia na urina, você primeiro tem que tratar aquela infecção, aquele processo inflamatório, para depois você conferir se ainda está ocorrendo proteinúria, ou se a proteína não era do leucócito, né, da hemácia que estava ali, certo? Então, proteína é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Uma outra coisa que é importante é que, assim, se essa urina for velha, ou se você, porque por conta da virada do pH, pode dar um falso positivo na proteína. E o uso de quaternário de amônia também, que é um produto que a gente usa bastante também nas clínicas para limpeza, né, de mesa e tudo, também pode gerar uma proteína aumentada, tá? Então, é interessante de se observar isso. Que mais? Proteínas que foi. Sangue oculto. Sangue oculto, Sim. a gente pode observar. E esse sangue oculto, ele pode ser hemácia, ou hemoglobina, ou mioglobina. Como é que a gente vai diferenciar? Então, vamos diferenciar utilizando primeiro fazendo a centrifugação da urina e avaliando o sobrenadante e o precipitado. Então, se o sobrenadante ficar claro depois, né, da centrifugação, a maior probabilidade de ser hemácia íntegra. Você vai conferir no sedimento, na análise do sedimento. Se você fez a centrifugação, ela continua avermelhada ou acastanhada, provavelmente é hemoglobina ou mioglobina. Tá? Como você vai analisar? Hemoglobinúria. Você tem que pensar em quê? Tem que pensar em alguma coisa de hemólise que está acontecendo nesse animal. Então, é uma babésia? É um hemoparasita? É uma anemia hemolítica imunomediada? Né? Tem que fazer o quê? Avaliar hemograma. Sim. Então, tem que avaliar o hemograma. Para você considerar uma mioglobinúria, aí você deve fazer testes de avaliação de lesão muscular, porque a mioglobina está no músculo. Então, se você... Aí você vai avaliar o quê? A CK, você vai você vai fazer, além da CK, você pode fazer a haste, né? Para avaliar se tem lesão muscular. Tá bem? E aí, um caso que é bem interessante de hemoglobinúria, assim, para vocês pensarem, eu falei um pouquinho, eu botei no roteiro sobre medicina investigativa. Então, assim, nós médicos veterinários, nós somos detetivos, sendo que os patologistas clínicos são mais. Então, a gente adora. A gente adora. A gente adora uma pista. Então, a gente precisa do quê? Verificar essas pistas e sempre contato com o clínico. Por quê? Porque é o clínico que é os nossos olhos no animal. Então, eles vão falar para a gente as particularidades daquele exame físico que esse animal teve. Muitas vezes isso não está descrito, mas a gente pode ligar. A gente pode perturbar o clínico, que eles no final gostam, tá? Sim. Eles gostam. Então, como é que foi? Só para relatar um caso que foi interessante. Esse caso é o caso da Leca. Muitos aqui da UF vão lembrar dele. Ela era uma labrador, né? Porque ainda está viva, de um CRMV positivo. Outro CRMV positivo, entendeu? Então, a Leca, ela chegou lá na faculdade, ela foi trazida porque ele estava... ela começou a ficar triste,
Só isso. Ela começou a ficar triste, começou a não querer comer. E aí, assim, né, o tutor observou um dia, aí achou que tinha tido um churrasco na casa dele, de repente ela comeu alguma coisa que não fez bem, né? Assim, a gente vê, ela é um labrador, come, né? Uhum. Eu Gosta tenho de um. fazer alguma coisa. Aí, assim, foi observando. E aí, o que aconteceu com ela? Eles fizeram um hemograma, né? E esse hemograma, ele estava totalmente sem alteração. Não tinha alteração, estava sem... não tinha... não tinha, assim, nem hemácia... As hemácias Nem hemácia, nem leucócito. nada, nem hemácia, nem leucócito, nem plaqueta. Tudo dando normal. Ela estava ligeiramente ictérica. E a gente pediu a urina. E aí a urina veio. E na urina deu sangue oculto. Muito alto. Tá? E deu bilirrubina também. E aí a gente falou, bom, vamos olhar com calma. Aí, no caso, a urina foi enviada no dia seguinte. Tá? O hemograma não deu. A bioquímica ainda ia ser terminada no dia seguinte também. E aí, essa urina, ela deu deu cristais de bilirrubina e tal, né? Ok. Quando foi no dia seguinte que a gente observou isso na urina, a gente pediu um novo hemograma. E aí, nesse novo hemograma, apareceram corpúsculos de Heinz, que são o quê? São hemácias que estão com a hemoglobina oxidada. Essa hemoglobina oxidada, ela vem de essa oxidação, ela vem de alguma intoxicação, tá? E aí a gente começou a investigar qual era essa intoxicação. Normalmente ligada a cebola, alho, mas também etileno, propileno glicol, azul de metileno, o paracetamol. A gente foi investigando com o tutor ela tomou medicamento, ela comeu alguma coisa, ela pode ter comido alho, tem planta no lugar, e a casa é cheia de planta. Tá? Então, assim, quando a gente descobriu isso, como é que a gente começou a fazer? O tratamento, né, com a base de acetilcisteína. E ela ficou ótima. Tá? Pensaram nesse meio tempo em leptospirose, pensaram nesse meio tempo em hepatopatia, que ela até teve realmente, depois a bioquímica mostrou, né? Porque provavelmente o que ela ingeriu também gerou uma intoxicação hepática. Mas no final das contas, o tratamento com acetilcisteína, que é próprio para oxidação, resolveu. E olha, os hemogramas sequenciais dela, o mais legal, os hemogramas sequenciais dela não teve anemia. Ela foi de 41 para 39. Olha. E voltou. Então, assim, Deu certo. É fantástico. Se fosse num maquinograma, que a gente não faz, tenho certeza que vocês não fazem. Não. E todos os que estão ouvindo não fazem e não pedem, né? Máquina não faz hemograma. A máquina não faz hemograma. A gente nunca teria descoberto. Porque sem olhar a lâmina, a gente não conseguiria. E a base foi a partir da urinálise, da investigação, entende? Então, urina e sangue, eles estão perfeitos, eles estão, assim, muito ligados. A gente pode chegar a um diagnóstico e ajudar muito no tratamento, com certeza. Né? Então, isso em relação a sangue. O que mais que a gente tem para falar? Além disso? Agora mais sedimentoscopia. Sim. Com relação à sedimentoscopia, assim, a gente tem que pensar nos tipos de células, né? A gente vai centrifugar esse material e vai analisar em microscópio. Então, tipos de células que a gente vai encontrar. Células, né, escamosas, que são aquelas maiores, que estão lá na uretra. Depois as células de transição, que estão ali vesícula urinária. E depois as células de pelve renal, que são aquelas caudadas. E as células renais.
Além disso, a gente pode encontrar célula neoplásica, por exemplo, um carcinoma de bexiga, né? Lá na faculdade a gente já encontrou. Então, o professor Nairo fez o diagnóstico e tudo. E até mandar um beijo aqui para o Nairo, para a Márcia. Ele está assistindo. Que eu já vi que estão assistindo, são meus colegas muito queridos lá da UF, né? E assim, a gente... né, o período que a gente faz essa análise do sedimento, além dessas células, da contagem das células, a gente tem que considerar qual foi o tipo de coleta, né? Porque às vezes uma coleta de micção espontânea tem muita célula escamosa, é mais comum ter mais célula escamosa, né? E assim, o que é importante também é sempre a gente avaliar com relação ao sedimento a densidade. Por quê? Porque a densidade é o que mostra para a gente que tem se uma urina tá muito diluída e tem células, e tem leucócitos, e tem hemácias, a gente está vendo ali, mesmo uma quantidade pequena, é relevante. Tá? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, o clínico tem que ter esse olhar, que toda a interpretação ela vai se basear na densidade, tá? Interpretação da sedimentoscopia. Então, as células, além das células, a gente pode ter, sim, uma coisa importante. Sempre que a gente vê alguma coisa relacionada, né, semelhante a uma neoplasia, a gente sempre tem que fazer a coloração, né, desse sedimento, fazer um squash desse sedimento, fazer a coloração para análise citológica, tá? Porque isso é um material muito interessante. E, além disso, que a gente pode ver hemácias, a gente pode ver leucócitos, podemos ver cilindros. Cilindros são muito legais. Então, cilindros, eles são formados, né, no túbulo renal. E eles são formados a partir de uma matriz proteica chamada proteína de Tamm-Horsfall. Essa proteína ela é secretada pelos próprios túbulos e também pela alça de Henle, né? E a partir daí ocorre elas ficam ali solúveis num pH alcalino. Quando o pH está ácido, ela deposita no túbulo. E, consequentemente, ela vai formar o formato do túbulo, que é o quê? Um formato cilíndrico, de um tubo. Pensa num cano de PVC, né? O túbulo tem aquele formato. Então, a partir daí, se houver a descamação somente dessa formação com proteína, ocorre o cilindro hialino, que, se for numa quantidade pequena, numa densidade normal, é normal aparecer, tá? Agora, a partir daí, pode se depositar outras células. Então, pode se depositar células, leucócitos, formar cilindro leucocitário, se depositar hemácia, formar cilindro hemático, se depositar gordura e formar cilindro gorduroso, ou células, né, já assim, células epiteliais e tudo, degeneradas, vão formar cilindros granulosos, né? E aí tem o granuloso fino, o granuloso grosso, e depois o cilindro sério, que quando aparece, é sério. Eu adoro esse nome. O cilindro sério, ele vai aparecer mais nos doentes renais crônicos, né? Em casos de muita degeneração mesmo do tubo, né? Já dessas células. Então, é importante a gente pensar nisso. Uma outra coisa, sempre, né? A gente observar os cristais. E aí, os cristais, a gente tem muita confusão com relação ao cálculo e aos cristais. O cálculo não quer dizer que o animal que tem cálculo, eu vou fazer o exame de urina para ver a composição desse cálculo que esse animal tem, que ele sempre forma, ou o que for. Não é assim. Então, o cálculo a gente tem que fazer
uma análise química que parece aqueles jogos de química de criança. Uhum. É aquilo. Então, você pega ali, são várias, né, várias substâncias que você vai colocando naquele cálculo e vai vendo, numa porção daquele cálculo, e vai verificando qual é o constituinte, tá? Eu não tenho como correlacionar a cristalúria ao cálculo. Pode ter um animal que tenha cristal a vida inteira e nunca forme cálculo. E tem animal que tem cálculo a vida inteira e que não forma cristal na sua urina. Ou os cristais que estão na urina não têm correlação com a constituição do cálculo dele, tá? Então, tem que fazer o exame químico. Professora, acho que eu vou ter que te interromper rapidinho, porque quando a live ela completa 1 hora, o Instagram ele desliga, né? Tá. E aí, para não desligar no meio da sua fala, eu vou encerrar, e aí eu vou abrir uma nova live e aí você entra de novo, tá bom? Tá bem. Então tá, gente, volta aí. Ok. Então, os cristais, a gente tem que pensar, né? A gente tem que ter cuidado também, antes de falar deles, com alteração de pH em urina velha, tá? Então, às vezes vai ficando alcalino por conta geralmente de bactérias, né? Que vão gerar alteração nesse pH, vão produzir urease, vão acabar gerando uma alteração nesse pH e alcalinizando. E aí vai ter os cilindros se dissolvem, os cristais, né? Eles podem ou se dissolver ou se formar outros depois que o animal, depois que a urina já saiu do animal. Então não são cristais assim, formados no animal realmente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E aí os principais cristais que a gente observa é o estruvita, que também tem outros nomes, o fosfato amoníaco magnesiano, fosfato, acho que é porque tem gente que não tem o que fazer, provavelmente. E aí vai trocando o nome das coisas. Mas o estruvita é um cristal muito comum, a gente observa muito. É um cristal que aparece em pH alcalino, mas também pode aparecer num pH de 7, tá? Um pH 6,5, a gente às vezes vê, né? Clínica com nada, ele é um cristal que não tem problema você observar, né? Uma outra coisa que é importante é o oxalato de cálcio, de hidratado, que daí já é um cristal ácido, né? E esse cristal ácido, o oxalato de cálcio, ele vai aparecer também por conta de dieta, entendeu? Não tem muita correlação. O de hidratado, né? Existe também o cristal de oxalato de cálcio monohidratado. E aí, esse cristal monohidratado, ele é um cristal que geralmente tem correlação com uma intoxicação por etileno glicol. Vou falar uma coisa em relação a isso. É um outro caso. Então, esse caso, ele foi muito interessante, porque ele foi, assim, foi logo quando eu comecei a trabalhar na Castelo, que antes da UF eu trabalhei na UCB, já vi que tem alunos aí, né? Queridos também, os da UF também, agradeço muito a presença de todos. A UF está sempre aqui. Com certeza, estão sempre. E aí, esses cristais de oxalato de cálcio monohidratado eram aqueles assim que a gente viu um dia na faculdade e aí a gente falou, nunca vou ver isso na vida, na rotina, porque é um cristal que está associado a uma substância congelante. E a gente não usa, anticongelante, desculpa, que era usada lá enfim, muito lá, acontecia muito intoxicação por etileno glicol em locais que nevam, em locais que congela tudo, e aí o gato ou o animal vai beber água disso,
vai beber uma água que tem um produto com etileno glicol, porque aquela água não congela, tá? Então, resíduo de radiador de carro, coisas assim. E aí, beleza. Aí eu falei, isso aí eu nunca vou ver, né? Não prestei muita atenção, mas acho que eu prestei, porque senão eu não teria lembrado. E aí, quando eu vi aquilo na urina do animal, eu falei assim, não, eu acho que é aquele cristal do caso do anticongelante, mas não pode ser, gente. A gente está aqui num calor, verão, impossível, não tem como. Ninguém vai usar substância anticongelante, entendeu? E aí o animal não vai se intoxicar disso, deve ser errado, né? E aí o que a gente fez? Foi olhar, né? Falei, bom, vamos olhar na literatura se tem mais alguma coisa. E na literatura só falava disso. Intoxicação por etileno glicol, beleza. Aí veio o hemograma desse animal. No hemograma desse animal, e era assim, esses cristais monohidratados, eram muitos cristais, não era pouco não, era muito. E aí veio o hemograma. No hemograma tinha também corpúsculo de Heinz, oxidação. E aí, assim, uma hemólise bizarra e muito Heinz. E aí eu falei, não, tem alguma coisa a ver. Vamos perguntar, isso é intoxicação. Vamos ter que perguntar. Então, aí vem a medicina investigativa de novo, com o clínico, com a anamnese. E a gente enchendo a paciência do clínico para o clínico encher a paciência do tutor. Pra gente fica de house. E é isso aí, é CSI, por aí. E aí a gente descobriu que o animal, ele tinha chamava polaca até o nome dela. Ela tinha, assim, não tinha comido nada, não tinha tomado medicamento nenhum, não tinha nada disso. A única coisa que o tutor relatou foi, ela passeava na rua e de uns 2 meses antes, o que tinha mudado é que o local onde ela passeava formaram um lava-jato de carro ali, construíram. E ela andava na água gerada desse lava-jato, chegava em casa e lambia as patas. Nossa. E aí a gente foi ver que nesses produtos que usam em radiador de carro, shampoo de carro, tem etileno glicol, tem propileno. Então a gente conseguiu também fechar esse caso, né? E o animal ficou bem depois da acetocisteína, do tratamento, fez uma insuficiência renal aguda, mas conseguiram reverter, tá? E a partir desses exames simples, que são hemograma e urinálise, que a gente descobriu um caso, né? Então, é muito interessante esse tipo de coisa. Tenho certeza que vai ter gente lembrando disso. O residente aqui do laboratório também, que é residente junto comigo, Alexandre, já botou. Lembro desse caso, eu era do primeiro período. Pois é, então. Então, assim, marcou, não tem como. Que a gente lá, a gente fazia discussão de casa, era muito legal. E uma outra coisa que a gente também pode ver, né? São os cristais de bilirrubina, que são... pode ser normal no cão. Aliás, eu não falei nisso na bilirrubinúria. O cão, ele pode apresentar bilirrubinúria de uma cruz, às vezes, assim, com uma densidade normal, não tem... Assim, aparece, tá? No gato que é importante a bilirrubinúria, porque qualquer bilirrubinúria no gato é sinal de que você tem que investigar se tem, por que está havendo aquela bilirrubinúria, tá? Então, a gente tem que observar. E o cristal, às vezes aparece cristal de bilirrubina e não aparece na fita. Porque às vezes a gente não sabe se é porque concentrou ali, precipitou e aí não faz a reação na fita, pode ser isso. Ou se é porque... Mas a gente observa isso, não sei se vocês aí observam também, né? Sim. Mas isso acontece, tá? E uma outra coisa que é interessante são os cristais de biurato de amônia. Eu adoro biurato isso. De amônia e de tirosina, de leucina, dos aminoácidos, né? Esses cristais, eles são fantásticos, porque quando a gente observa, a gente fecha também, né? A gente diz, bom, tem
vamos investigar, porque esse animal, ele provavelmente tem um desvio portosistêmico, ou ele tem uma insuficiência hepática, uma cirrose, né? Por quê? Porque a amônia, ela é metabolizada no fígado para virar ureia. E a ureia que é excretada. Se a amônia está muito acentuada no sangue, é porque ela não está sendo conjugada. Então, esse fígado não está transformando, porque ele não está conseguindo, ele não tem mais massa funcional, ou porque não está passando pelo fígado, que é o caso do desvio portosistêmico, né? E aí a gente também pegou casos assim, né? Um caso muito legal, vários casos a gente já pegou de desvio portosistêmico, e um caso muito legal também que a gente pegou lá na Castelo, foi um animal que a gente descobriu a partir da urina. Porque, assim, não tinha nenhuma outra correlação antes. Então, foi o primeiro exame, entendeu? Porque era um animal, era uma Whippet, chamada Sky. E essa Sky, ela tinha... a clínica, né, a veterinária clínica, ela atendeu, fez o exame clínico, e no exame clínico só aparecia para ela, como ela falou assim para mim, Aline, parece estranho, tem alguma coisa no fígado, mas eu não sei dizer o que é. E a gente não tem uma base muito grande de morfologia de determinadas raças para você palpar. Então, o Whippet é uma raça daquelas fininhas, né, de corrida. De corrida. E não é toda hora que aparece. Então, você não tem muito parâmetro. E aí, ela me falou só isso, assim, quando eu falei, né, com ela. A urina, ela apresentou um monte de cristal de tirosina. Muitos. Inúmeros. E quando a gente foi ver como é que é o nome? Quando a gente foi ver o hemograma só tinha, não tinha nada, a única coisa que tinha não tinha nem anemia, mas tinha uma microcitose, que é interessante também. E aí, o tutor só relatou o seguinte, que ela ela ficava assim, muito parada, que ele achou que ela estava surda. Ela já tinha idade, né? E ele achou que ela estava ficando surda e foi lá levar, entendeu? E aí fez esse exame de hemograma, fez a urina e a bioquímica ia fazer só no dia seguinte. E aí, quando a gente viu isso na urina, eu falei, não, isso aí, vê se não é hepatopatia, uma hepatopatia crônica, ou um desvio, se é adulto e já, né, provavelmente hepatopatia crônica. Vê aí, a gente fizeram, né, as análises, a ureia estava muito baixa desse animal no dia seguinte, era assim, algo do tipo, eu acho que chegou a 5, se eu não me engano, era muito baixo. E aí, assim, os exames subsequentes dela, né? Depois fizeram ultrassom e tudo, e aí comprovou que tinha cirrose. E ela ficou um tempo ainda, né, vivendo, assim, mas a clínica dela ela não tinha muita alteração. O que ela tinha de alteração? Ela ficava voada, provavelmente por causa da amônia, da hiperamonemia, que gera uma confusão mental no cérebro, né? Então, outro caso legal de investigação. É relatado também que dálmatas e bulldog pode aparecer urato de amônia, né? Comum. A gente não tem muita experiência com essas raças na UF, porque também não. A maioria que vai para a gente é SRD, né? Ou então poodle, raças pequenas. Dálmata muito pouco, menos dálmata ainda. Muito difícil, né? Então, assim, o dálmata é muito comum o ácido úrico, né? No dálmata. Aparece bastante. Mas, assim, a gente não tem muito contato, né? Então, é interessante também de relatar isso, porque pode ser que a casuística de alguém, né? Possa ser essa. E o que mais? Acho que é isso. Aí tem cristal de colesterol, que pode aparecer em um animal que tem hiperlipidemia, cristal de sulfa, que pode aparecer num animal que está tomando sulfa, né? E acho que de cristal é isso. E uma coisa que também pode aparecer é parasita, né?
Então, pode aparecer Sim. diactofilma renale, que é bem... A gente já pegou também caso lá na UF, capilária plica, Capilar. tá? Espermatozoide, gotícula de gordura, que é como pode aparecer no felino, porque ele faz um acúmulo de triglicerídeo, né, lá nas células tubulares renais. Então, pode aparecer, né? E o que mais? Bactéria, né? Sim. E a bactéria é interessante o seguinte: a gente tem que pensar no método da coleta, a gente tem que pensar, porque micção espontânea provavelmente vai aparecer bactéria. A gente tem que tomar cuidado com aqueles movimentos de partículas em suspensão, que é o movimento browniano, né? Uhum. E pode aparecer a bactéria no sedimento e não crescer na cultura. Por quê? Porque quando você faz a cultura, quando você faz a urinálise, você centrifuga, então você concentra aquelas bactérias lá no sedimento, está concentrado. Quando você faz a cultura, você pega aquilo que você mandou e você envia. O que mais? Você pega aquilo diluído mesmo, do jeito que está, a urina do jeito que está, não centrifuga, não concentra, e coloca numa placa, né? Uhum. E aí espera crescer. Então, o volume é muito menor comparativamente. Então, pode ser que não cresça. Também acontece de ter bactérias que crescem em meio anaeróbico ou crescem em meio anaeróbico facultativo. E aí, a maioria das culturas, elas são feitas a partir de culturas aeróbicas, né? Então, também pode acontecer por isso, de você não achar, tá? Mas, assim, a minha amiga Renata, que está aí também, vendo, né? Renata Moraes agora, né? Para mim sempre vai ser Ferreira, Renata. Ela tem uma boa experiência com isso, né? Com a parte de microbiologia. E ela faz a cultura do concentrado da urina, do precipitado, né? Uhum. Só que o problema de fazer a cultura do precipitado, ela é interessante, mas ela é só qualitativa. Você não pode fazer a contagem, tá? Você não faz aquelas unidades formadoras de colônia, né? Quantas unidades formadoras de colônia? Você não tem como quantificar. Mas ela é interessante para o clínico, porque ela pode dar uma pista do que o animal tem, né? Principalmente naqueles animais que você sabe, você vê piúria, você vê bactéria na urina, e você não tem cultura positiva, né? Então, de repente, um método de concentração é interessante, pelo menos qualitativo. Então, show de bola. Mas a gente tem agora algumas perguntas foi legal que você já foi respondendo durante a live. Então, das que mandaram para a gente antes, né? Que mandam umas perguntas para a gente antes. E aí, dessas, algumas você já foi respondendo. Surgiram algumas outras perguntas aqui. Eu vou fazer a da Biane, porque ela já perguntou várias vezes sobre o método de coleta da proteína creatinina urinária. Você já até respondeu, mas talvez ela não tenha escutado essa parte. Pode ser qualquer método de coleta, inclusive micção espontânea, não interfere. Que ela perguntou algumas vezes aí já, e eu falei, vou perguntar. Deixa eu ver alguma aqui das que você não Nesse respondeu. período, eu queria agradecer também minhas residentes que estão aí me vendo. Estou com saudade de todas. Meus ex-alunos, os mestrandos que passaram já, doutorandos, né? Tantos aí. Feliz. Muitos amigos, a Carlinha, já vi aí, Namir, Pamela, que é uma querida ex-aluna que está lá em Portugal, fazendo doutorado. Etienne, que é minha residente agora. Já vi a Janaína também, que é residente. Obrigada, amores. Tem um Obrigada pessoal pelo carinho também. Rose. Aqui você tá cheio de fã. Muito bom, fico feliz mesmo. A Amandinha aí também, Martiele, minhas residentes. Conheci elas no encontro. Isso. De patologia clínica. Fico muito feliz dessa união de vocês também, sabe? Sim, muito legal. Muito legal. Nossa área tem que ser mais unida, né? A gente tem que se unir. Isso aí. Por isso o intuito também das lives. Isso, e os clínicos, eles têm que começar, assim,
eu sei que a maioria já tem uma visão muito diferenciada, tá? Uhum. Então, a gente sabe que o patologista clínico veterinário ainda precisa galgar muitos espaços, mas com certeza já está, eu acho que assim, a tendência é melhorar, sabe? Uhum. Porque a gente traz muita informação para o clínico, para o tratamento do animal. Então, quem tem realmente a base, né, para analisar um exame laboratorial é o patologista clínico veterinário. Né? Então, vamos fazer sim a nossa associação. Em breve, Sim, essa associação vai dar sair. certo. Vamos sim. Ó, uma das perguntas que mandaram aqui na live foi na diabetes, a urina continua com a densidade hiperstenúrica por causa da glicose. Qual o mecanismo que ocorre para que ela permaneça com densidade alta? É porque, na verdade, essa glicose, ela acaba concentrando, né, a densidade. Então, assim, ela é um contraponto, no final das contas. Por mais que tenha muita água, a glicose acaba puxando essa densidade para cima. E você não vê, não observa essa alteração. E tiveram umas perguntas também, talvez seja o pessoal que quer fazer, talvez, os exames, né? Ou patologistas clínicos que ainda não fazem. Tem uma galera perguntando sobre a tira. Se você recomenda alguma tira de microalbuminúria e se recomenda alguma outra tira veterinária que você ache boa. Então, eu não acho que é adequado a gente falar aqui de marcas, né? Eu também penso nisso, né? É o merchan aí. Mas assim, se vocês forem pesquisar na internet, tem muito poucas tiras veterinárias que são, né, que tem a microalbuminúria, né? Uhum. Então, eu acho que vale a pena vocês entrarem em contato com os fabricantes e verem assim, os melhores resultados, né, dentro desse contexto. Eu acho que vale a pena, sim, a gente investir. É mais cara, tá? Mas eu acho que o resultado ele vai ser melhor. Com certeza. Sim. Então tá certo. Ó, que eu tava olhando aqui pelas perguntas, realmente todas você respondeu aqui durante a live. Então foi excelente, que já foi respondendo. Então é isso. Queria te agradecer, professora Aline, pela incrível palestra. Foi maravilhoso. Tenho certeza que muita gente aprendeu muita coisa aqui. Então é isso. E a gente depois entra em contato, quem sabe, com uma próxima live. Estamos sempre buscando professores da área, né, dos professores da UF, de outras universidades. Então a gente fica muito feliz com essa parceria. E quero agradecer em nome da equipe do laboratório, do LabVet, tanto dos residentes como dos professores, professor Carlos Henrique e a professora Cristiane Baldani. Eu quero agradecer muito. O Carlos Henrique também é um querido. Eu acabei não falando dele, tá? O Carlos Henrique, a Cristiane, vocês todos estão de parabéns. Queria fazer o meu merchan, que na verdade não é meu, é do Laboratório Aberto, do nosso projeto. Espero, assim, que vocês possam entrar lá para conhecer. É um projeto de extensão do laboratório, onde a gente mostra para as crianças, né, a ciência. Então, a patologia clínica veterinária, mas como ciência. Então, microscópio, mostra os nossos parasitas, mas mostra também muito ludicamente como a gente pode prevenir doenças em animais, como a gente pode se cuidar aí nesse período de coronavírus, cuidar dos nossos animais, né? Então, para vocês seguirem, chama Laboratório Aberto, então é @Laboratório Aberto UF, e o Facebook também tem, né? A Cris está ali falando disso. Obrigada, Cris. E eu queria agradecer mesmo. A gente está muito feliz. Hoje, inclusive, nós temos no Jornal Fluminense. Ai, que legal! Colocamos lá, foi muito legal. Eu vou compartilhar na página do LabVet nossas stories, Sim, a página por de favor, vocês. porque vai ser legal para o pessoal seguir, principalmente quem tem criança ou quem tem curiosidade mesmo, né? Porque é para uma coisa,
quem não é veterinário, mas eu tenho certeza que sim. Os que são veterinários aqui, que têm filhos, vão gostar muito de mostrar para os filhos os produtos lá. Então, para a gente se apoiar nesse momento, né? Com E certeza. muitas coisas legais estão sendo criadas a partir dessa quarentena também. Então, assim, desejo que todos fiquem bem. Estou muito feliz com todos que eu vi aí, né? Muitos alunos queridos, muitos colegas muito queridos. Estou muito feliz mesmo. E, assim, é muito bom a gente poder fazer o que a gente gosta, o que a gente ama. Então, realmente, a patologia clínica veterinária, ela está na minha vida com muito amor, é com muito amor que eu leciono, é com muito amor que eu estou dando no laboratório. E eu acho que isso traduz, né, assim, tudo. Então, se vocês sigam o coração de vocês, né? Sigam o coração de vocês, porque no final dá certo. A gente consegue achar mercado quando a gente é bom. E a gente só é bom se a gente gosta. Porque se a gente não gosta, não adianta. Muda de área. Muda de área, entendeu? Tá bem? Então Então tá fiquem certo. bem, fiquem com Deus. Vocês estejam aí se aprofundando na patologia clínica veterinária. E é isso. Agradecer a presença de todos, tá? Muito obrigada, doutora Aline. Um beijo. Beijo.